A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, eu vou mostrar um comentário de um calvinista. É de ficar assustado, é assustador, terrível o que essas pessoas acreditam e pensam. Mas, todavia, o comentário desse calvinista, ele só é apenas o calvinista sincero. É o calvinista que tem coragem de manifestar aquilo o que os 5 pontos do calvinismo mostram, né? O que os 5 pontos do calvinismo aponta. E aí você vai nas institutas para entender os 5 pontos. Você vai na institutas. E ele só é um calvinista que tem coragem de dizer o que está escrito lá. Outros já não têm tanta coragem assim e ficam aí tentando driblar o problema enorme que Calvino colocou no colo deles, e eles tentam de toda forma criar uma ideia de que isso seja cristão. Eu vou ler para vocês o comentário e eu peço para vocês que, se você não tem estômago, se você não tem força emocional, nem fique no restante do vídeo, ok? Não estou exagerando. Vamos ler aqui. Esse primeiro comentário ainda não é. Essa senhora fez esse comentário, eu dei a resposta, e o que choca é o calvinista que veio depois embaixo, dando a resposta dele. Rapaz, é de se assustar. Vamos ler aqui esse comentário. Esse comentário está falando o seguinte: essa senhora que escreveu aqui em cima, primeiramente no meu vídeo, tá? Ela disse o seguinte: Josafá, quem endurece o coração? Quem endureceu o coração do rei do Egito para que ele não aceitasse a saída do povo do país? A ponto de todos que não tinham sangue espargidos nos umbrais da porta tivessem seus filhos primogênitos mortos, inclusive filho do rei. Quem foi que endureceu? Ela está perguntando. Foi o rei que endureceu o próprio coração? 2, foi Satanás que endureceu o coração do rei? 3, foram as pessoas que endureceram o coração do rei? 4, foi Deus que endureceu o coração do rei? Já respondo aqui, é óbvio, e ela sabe disso que está escrito na Bíblia, foi Deus que endureceu o coração do rei. Agora vamos ver a minha resposta, aqui embaixo. Você não pode usar uma exceção que Deus faz para operar sua justiça, uma regra geral, para toda a humanidade, e a partir disso afirmar que todas as barbaridades do mundo é Deus endurecendo o coração do homem. É sério isso? Tem mais. Então, baseado em um evento específico de Faraó, você afirma que Deus coloca o desejo de estuprar no coração do estuprador? 2, de matar um pai de família com um tiro na cabeça e colocar isso no coração do assassino? 3, de violentar uma criança e depois matá-la? Aí eu concluo. Então foi Deus que decretou e endureceu o coração de todas as pessoas perversas iguais fez com Faraó? É sério isso? Como você vai explicar isso? Essa crentice é absurda e diabólica, e você só precisa confessar isso e se arrepender e parar de propagar essa aberração. Ela não deu resposta. Então, aqui eu mostrei, ela usou um evento específico onde Deus tem um plano e ele vai agir, e ele usa de Faraó. Ela faz disso uma regra geral. A partir disso, toda a atrocidade que acontece na humanidade é Deus que endureceu o coração. Afinal de contas, endureceu o coração de Faraó. Você viu a ideia? Agora vamos ver a resposta que apareceu logo depois do calvinista. Segue aí, vamos ver. Então esse rapaz colocou o seguinte comentário. Ele está me respondendo. Sim, para todas as suas perguntas infantis. E ele chamou de infantil aquelas perguntas que eu fiz. Então será que é Deus que endureceu o coração de todas as pessoas? Ele respondeu sim. Sim, para todas as suas perguntas infantis. Deus coloca o desejo de estuprar o coração do estuprador? Sim. 2, de matar um pai de família com um tiro na cabeça no coração do assassino? Sim. De violentar uma criança e depois matá-la? Ele escreveu, sim. Aí embaixo ele fala, Deus é absolutamente soberano sobre tudo e sobre todos. Tanto o estuprador quanto a vítima já nasceram no mundo decaído e corrompido, e estavam condenados ao inferno, a não ser que o próprio Deus os salve. Bom, que está no mundo decaído e corrompido, todos nós sabemos. O que espanta é você dizer que toda essa desgraça foi Deus
quem quis que o homem fizesse. A questão é essa. Você dizer que Deus colocou a barbaridade no coração do homem, no desejo no coração do homem, para que assim ele o fizesse. E isso está nas Institutas de Calvino, irmão. Calvino, por diversas vezes, afirma isso. No volume 1, no capítulo 18, no ponto 2, Calvino diz que Deus obriga o réprobo à desobediência. Deus quer que ele desobedeça. Deus obriga. E lá Deus fala, ainda que o homem seja mau e perverso, é Deus quem coloca a perversidade, ou o mal, ou o pecado no coração do homem. Rapaz, e é por isso, esse aqui, ó, não é o calvinista extremista, extremado e maluco. Ele é um calvinista sincero. Ele é um calvinista que acredita na tulipe, acredita nos escritos de Calvino e que está dizendo somente o que ensinaram para ele pelas Institutas. Essa é a religião calvinista. Fica vendo o restante do comentário dele. Tanto o pai de família quanto o assassino já nasceram no mundo decaído e corrompidos e estão condenados ao inferno, a não ser que o próprio Deus os salve. E aí ele repete de novo no 3. Tanto a criança quanto o maldito já nasceram no mundo. Ele coloca a criança e o maldito tudo do mesmo patamar e ponto final. A pergunta, e aí ele segue falando a mesma bobagem e não para. No final, ali embaixo, ele conclui o seguinte, aqui, ó, bem aqui, ó. Perceba que você não está lutando contra o calvinismo. Ah, não tô não. É a humanidade que criou isso aí. Isso está na Bíblia. Está lutando contra a soberania de Deus e contra o seu governo. Esse Deus, meu querido, não é o Deus de Israel, de Isaac, de Jacó, não é o Deus de Jesus Cristo. Ele não precisa colocar maldade no coração do homem para que o homem vá lá e faça essa perversidade, porque o homem é capaz de fazer isso sozinho, sem Deus precisar intervir. E é por isso que Deus manda o seu Filho, Jesus Cristo. Porque uma vez o mundo estava tão corrompido e Deus tão desanimado com o mundo que ele destruiu o mundo com água. E agora ele mandou o Filho para nos salvar justamente dessa perversidade, da qual você diz que Deus é o autor disso. Ou seja, né? Como diz o comentário do nosso irmão ali embaixo, ele falou, o Deus calvinista tem dupla personalidade. É óbvio que sim. Diz que é bom, mas na verdade os seus atos, as suas práticas demonstram um Deus mau. Vale destacar aqui que esse não é o Deus de Jesus, não é o Deus da Bíblia, tá? Isso aqui é o Deus calvinista. E aí ele fala, ele é Deus e você não é. Ele governa o mundo e as pessoas que ele criou segundo o beneplácito da sua vontade, da vontade dele e não da sua. E aqui eles usam essas palavras requintadas, bonitas, né? Que tem... Isso aqui é sofisma, gente. Ele fala algumas verdades, mas no fundo de tudo isso está uma grande mentira, está um grande engodo. Isso aqui trata-se de sofisma. Sofisma, ok? Bom, com base nisso, eu vou fazer algumas perguntas aqui. Segundo essa ideia calvinista do decreto, Deus vai lá e pumba, decretou, acabou, você vai para o inferno, não importa o que você faça, você não tem direito de escolha. É isso que eles falam. É a dupla predestinação. Ele fala da predestinação, mas não tem saída, ainda cai na dupla predestinação. Deus, ele simplesmente olhou lá e falou, eu vou salvar alguns. Por que Deus não salvou todos? Por que Deus não salva todos se Deus é bom e é amor? Não tem explicação. Tá? Mas eles falam que Deus resolveu ir lá e salvou alguns, não importa o que eles façam, Deus vai lá e vai salvar alguns, não tem chance alguma. O evangelho e o anúncio da graça para que as pessoas aceitem a Cristo, para que as pessoas se convertam, isso não passa de um puro engodo, é só um teatro infantil, é só para enganar as pessoas, porque no fundo, não resolve nada, mesmo se você crê. Se você não está predestinado, você não vai para o céu. E mesmo que você não creia, você não quer saber disso aí, você quer ir para o inferno, mas se o teu nome está escrito, se Deus predestinou você, você vai para o inferno mesmo contra a sua própria vontade. Porque afinal de contas, não depende do homem, em absolutamente nada, é apenas Deus. E eles falam isso baseado numa história do orgulho. Não, porque vai quebrar o orgulho, tem que quebrar o orgulho do homem. Eles inventaram esse negócio de que você é uma marionete. Se você é uma marionete, quebrou o seu orgulho. É um absurdo, um argumento falso, fictício, que só leigos caem nisso. Qualquer pessoa que pega esses livros na mão e começa a estudar um pouquinho, fala, isso aqui não faz sentido algum.
Aí você pode perguntar, então, Josafá, como é que quebra esse orgulho? A história de Jesus, o evangelho, aquela narrada ali na escritura que não é calvinista, aquela básica e simples que está ali, ela quebra o seu orgulho. Suficiente. Só de você entender que ele é o teu salvador. Morreu no teu lugar. A culpa era toda sua. Você é o pecador e ele é o santo. Ponto final. Então a pergunta que eu faço é essa: por que Deus não salva todas as pessoas? Deus é bom. Se é só decretar, era só salvar todas as pessoas. Ou seja, está salvo porque eu decretei. Acabou. Salva todo mundo. E por que isso na realidade não funciona? E nós já sabemos de antemão, porque Deus já nos avisou que muitos serão os perdidos. Qual a explicação bíblica para isso? Simples. Porque muitos vão rejeitar o evangelho por conta própria. Simples assim. Alguns se salvam porque esses alguns creram no evangelho, creram na mensagem do evangelho. Eles ouviram e creram. E os outros rejeitaram o evangelho. Essa é a condenação. Explicação mais clara, nítida e plausível do que essa é impossível. Mas calvinista tem a coragem de dizer que Deus é amor, fazendo um joguete desse de enganação, dizendo: eu vou salvar esses aqui e aqueles eu não quero, e não importa se esses aqui gostam de mim ou não, eu quero salvar eles. Aqueles lá eu já vou condená-los, não importa o que eles façam, mesmo que creiam em Jesus. E para encerrar, se algum calvinista estiver assistindo, obviamente que tem bastante assistindo, se você disser que você não acredita no decreto, ou tentar derrubar apenas um desses pontos, você coloca em xeque todos os demais, porque eles estão amarrados. Derruba um, você derruba todos. Sinto muito, filho. Vocês estão no beco sem saída. A única saída é vocês rejeitarem isso por completo e sair desse buraco. Buraco porque é um lugar sem luz, escuro e cada vez mais profundo, cada vez mais se afastando da verdade da palavra de Deus. Tem muitos recebendo aí perdido, achando que estão nas escrituras, acham que estão pelo evangelho, porque algumas pessoas usam palavras retóricas bonitas, usam algumas palavras, né, que parecem ter evangelho nela, usam a Bíblia, mas o cerne da questão, a espinha dorsal de todo o seu discurso é um Deus perverso. Perverso e que tem prazer em lançar pessoas no inferno. Um Deus de dupla personalidade. Na frente ele diz: eu amo todos vocês, eu quero salvá-los e bem aceito. Mas por trás, ali onde não está escrito, que só Calvino interpretou, ele diz: não adianta o que vocês façam, eu coloquei o mal no coração de vocês, eu coloquei a perversidade, né? Eu quero que o réprobo desobedeça e eu vou lançá-los no inferno por ter me rejeitado, ainda que Deus colocou no coração deles que eles o rejeitassem. Não faz sentido, isso não passa de um absurdo. Abra os olhos, irmãos. Deus abençoe a todos e fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.